Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast na companhia de grandes amigos, pessoas que estão aí trabalhando nessa pauta que nós vamos estar falando hoje, uma das pautas do nosso movimento que é conservador, que é de direita, que é o que? O armamento da população civil. Hoje o nosso tema é os impactos do desarmamento civil e militar na guerra da Ucrânia. Eu estou aqui com o Dr. Júlio Cunha, coordenador estadual do ProArmas, advogado também, estou com o Capelão Rodrigo aqui falando sobre, também que é do ProArmas, que vai falar sobre o assunto conosco aqui, também coordenador regional do ProArmas, e nosso amigo sempre presente aqui conosco, José Varão, advogado também, ex-vereador. Boa tarde, doutor Júlio. Boa tarde a todos os amigos, né? Com muita satisfação que estou aqui, né? Pessoas de grande porte aí, né? De grande envergadura. Porte é um assunto relevante. Porte. De grande envergadura, né? No assunto. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma discussão e tanto aqui, e a gente precisa fomentar, né? Esses assuntos aí, a gente precisa trazer isso aí para a mídia, né? Sem dúvida. É um assunto muito mistificado, né? Capelão Rodrigo, dá um alô pra galera aí. Olá pessoal, não ia falar boa tarde, boa noite, você que está assistindo a qualquer Porque momento, nós estamos é um gravando, prazer. né? Nós estamos gravando à tarde para ir ao ar à noite. É um prazer, uma alegria, principalmente uma honra estar aqui com o Telêmaco, com o Dr. Júlio, com o Oséias, e nós vamos estar falando aí sobre por que acontece o desarmamento e as consequências do desarmamento numa nação, num povo, né? Então é um prazer aí e eu espero estar somando aí com vocês. O Zé está conosco aqui também, já falei que também é presidente da Frente Conservadora, né, o Zé? Que eu tenho orgulho também de fazer parte, como secretário-geral. E dá uma palavrinha para a moçada aí, Zé, sobre o assunto, para a gente dar. Olha, primeiro eu quero parabenizar aqui o Politizai-vos, né, por trazer esse tema para a discussão no dia de hoje. Eu acho que muito oportuno, né? Nós passamos por um período aí nas últimas décadas de muita desinformação sobre esse assunto, muita mentira, muita manipulação, principalmente porque nós éramos dominados do ponto de vista de formação de opinião pública através da grande imprensa, da mídia, da academia brasileira. Nós éramos muito dominados por uma visão uniforme, né? Uma hegemonia esquerdista. Então, esse assunto se tornou tabu, se tornou um assunto onde prevalece a desinformação, a mentira, a enganação. E é interessante você conversar com as pessoas sobre isso e todas elas repetindo desinformação acerca desse assunto, né? Então, um programa como esse, com o tempo que nós vamos ter aqui, eu acho que é muito importante para levar esclarecimento para a população. Então, parabéns, Telêmaco, pela escolha do tema para que nós possamos abordar aqui hoje. E meu sentimento, por que nós trouxemos esse tema? Porque me parece que as pessoas entenderam isso, perceberam, né, os impactos disso. Às vezes as pessoas estão desinformadas, mas aqueles que têm essa informação e têm boa fé e têm um pouco de bom senso, acho que não tem nenhuma dúvida, né, que o que está acontecendo na Ucrânia tem uma relação direta com o processo de desarmamento, Com certeza. que aquele país foi submetido. Né? Nós temos o Acordo de Budapeste, através do qual ele abriu mão das suas reservas de ogivas nucleares, que eram a terceira maior do mundo, não era Reino Unido, não era nenhuma potência econômica que tinha mais ogivas além dos Estados Unidos e a Rússia. Era a Ucrânia no fim da Guerra Fria. E o que acontece? Foi assinado esse acordo que, em troca de proteção e garantia, inclusive, de que não haveriam hostilidades contra a própria Ucrânia, ela abriu mão das suas reservas, das suas ogivas nucleares. E também em 2019, né? 2019, se não me engano, 2016 ou 2019. 2019 passou por um processo de desarmamento da população civil, como o Brasil passou também. E eu não consigo, vocês podem me corrigir se eu estou enganado, deixar de fazer uma relação do que está acontecendo hoje, a incapacidade de reação daquela população a uma invasão hostil, covarde, assim, que está chocando o mundo, né, oportunista. E para mim há uma relação direta nisso. Eu queria ouvir vocês acerca desse assunto. Quero também a participação de você que está nos acompanhando. O que você acha disso? Né? O que você
como que você vê isso tudo, manda sua mensagem, sua opinião, participa aqui conosco e aproveita também, já deixa aí o seu like, já compartilha esse vídeo, manda para os amigos, aí se inscreve no canal. Mas vamos lá, doutor Júlio. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui para abrir o tema, né? Você já abriu, mas só para as pessoas refletirem um pouco. A quem interessa o desarmamento? E por que durante vários anos eles pautaram o desarmamento, né? Através de falácias e da grande mídia, né, Oséias? E então, assim, é uma pergunta que fica, né? O que a gente sabe, até onde a gente estuda, é que a partir do governo Bolsonaro, né, os índices de homicídios alcançaram as menores taxas em 26 anos. Isso demorou apenas 3 anos depois que ele tomou posse, 2 ou 3 anos depois que ele tomou posse para acontecer. O que desmitifica, né, o que dizem acerca de que mais armas, mais crimes, né? Eu entendo que o povo desarmado, ele é totalmente vulnerável, né? E ele está a todo momento sujeito a ser subjugado, né? E olha o que aconteceu com a Ucrânia, né? Simplesmente invadiram e como última linha de defesa, eles liberaram o porte para o civil. Para quê? Para defender o seu país, né? Exatamente. Ou seja, a soberania de um país fica extremamente em jogo a partir do momento em que você desarma a população. E outra coisa, aqui no Brasil mais ainda, porque o bandido ele não está disposto a cumprir a lei. Então, quando você cria toda uma legislação desarmamentista, você está tirando o único objeto de defesa de um cidadão de bem, né? Que é o que ele tem ali para defender a sua vida, a sua família, a sua liberdade, né? Então, esse é o nosso... Na verdade, o armamento civil hoje é um gargalo social. É um gargalo social. E o interessante é que quando se fala em desarmamento, tudo se anda a galope, né? Tudo corre, voa. Quando se pauta qualquer legislação em prol do armamento, as coisas andam bem devagarzinho. Estamos aqui numa roda, até onde eu sei, nós só temos cristãos aqui, inclusive pastores aqui. E não sou incoerente, eu tenho minha opinião, mas eu estou fazendo essa pergunta para o nosso espectador aí que está conosco. Não é incoerente um pastor ser a favor da armação da população civil, das pessoas terem armas, capelão? Olha, a questão do armamento é para usar para defesa nessa questão do cristão se defender. Também tem a questão de esporte, porque nós somos CACs. Nós somos caçadores, atiradores e colecionadores. Por que uma arma não pode ser usada por um cristão em um esporte? E assim, há uma interpretação errônea das escrituras, da palavra de Deus a respeito de armas. Você não vê em nenhum momento, eu não consigo. Pastor Oséias já viu alguma leitura, algum texto que fala não tenha armas, não use armas. Porque o pessoal usa muito a questão de Pedro. Sim, que Pedro né? usou Pedro tava com a uma espada para cortar a orelha do Vamos soldado. contextualizar para um cenário atual. Você pode andar com uma espada na mão aqui hoje? Você pode? Você pode usar? Não pode. Não pode. Imagina uma espada. Mas você poderia portar uma arma de fogo, Sim. não poderia? Então, se a gente traz isso para uma atualidade hoje, a arma de fogo hoje é a espada que Pedro Você andava. tocou no assunto de Pedro, é muito pertinente, porque a gente ouve isso, até o Zé compartilhou aqui nos bastidores antes do início, que alguém o hostilizou, né, ou ele defender esse posicionamento, falando que Jesus repreendeu Pedro. Mas um detalhe, ele repreendeu Pedro por ter, né, usado que a ele faca, fez. né, para agredir. Não era um soldado romano, um centurião. Era um centurião, então, de fato. Só que ele estava com a arma. Ou seja, Jesus não mandou ele tirar a arma. Quando ele usou indevidamente, o repreendeu. Né? Porque como mesmo você disse, eu até coloquei aqui, que nós vamos falar disso. O porte de armas e a posse de armas tem a finalidade de inibir o crime de oportunidade, nós vamos falar isso. E não promover uma agressão. A gente não quer usar arma, ninguém aqui defende, imagino que vocês não.
a gente usar arma para agredir as pessoas, mas evitar uma agressão injusta, não só nós mesmos, como terceiros. Lembrando, caso você não saiba, que está nos acompanhando, que os CACs, em geral, são muito mais preparados que a maioria absoluta dos policiais, que as guardas civis, porque tem um treinamento muito maior. Né? Eu não falo aqui das tropas de elite, que essas realmente são bem treinadas para o combate, os que eu resumo ali nos fardas pretas, né? Esses realmente, as tropas especiais são treinadas. Agora, policial que faz patrulhamento de rua não tem um treinamento que um CAC tem. Então, se ele tem condições de inibir uma ação de um bandido, quanto mais um CAC que está preparado, que sabe manusear uma arma, que está numa posse, pode sim ser instrumento, porque inclusive a legislação nos garante o direito de executar a prisão civil, a legítima defesa de terceiros. Por que eu não poderia fazer isso estando eu capacitado, estando eu no porte de uma arma? Então para inibir a atitude assim, não só contra nós mesmos, mas inclusive ajudando a terceiros. Né? Eu costumo falar assim, eu faço sempre uma pergunta assim. Um pastor que faz um trabalho abençoado, né, que está ali trazendo pessoas para Cristo, ele vai morrer na mão de um menor que tem um fuzil na mão e que foi assaltar ele por causa de um celular? Não tem sentido. Não tem sentido. Agora, se esse cara chega de fuzil, esse menor, e fala assim, ou você nega Jesus, ou eu vou te matar. Ou você renuncia a sua fé, ou então, você tá lá naquela igreja lá e tá tirando o pessoal do tráfico, meus aviãozinhos e tal, tudo, vou acabar com a sua raça. Tudo bem. É uma causa cristã. É para Cristo, você vai morrer por Cristo. Agora, você vai colocar a sua família, né, e você, o seu ministério, em risco por causa de uma coisa fútil, no celular, porque a gente não pode também espiritualizar tudo. Não, Deus vai me proteger, era minha hora. Não, não é assim não. A gente tem que trazer para o natural as causas naturais. Se há como eu me defender e defender minha família, para que eu vou deixar os anjos, né, a respeito neste momento? Então esse é o meu pensamento, analisando as escrituras. Né? Não sei se o pastor Oséias concorda, né, pastor Oséias? Olha, esse assunto, ele é melindroso para tratar, mesmo porque muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, elas ficam muito chocadas com o fato de nós sermos evangélicos, cristãos, pastores e defendermos o armamento da população, né? Isso acontece. Por que as pessoas se chocam com isso? É porque boa parte da população brasileira foi formada culturalmente ao longo dos últimos 40, 50 anos, influenciados por uma visão de mundo progressista, esquerdista, que prega e justifica de maneira muito bem elaborada e até mesmo convincente, romântica até, né? o desarmamento da população. Lúdica demais. Então, a gente tem que entender isso, as razões pelas quais as pessoas pensam como pensam hoje e tentar dar respostas convincentes para essas perguntas, mesmo porque hoje nós temos a liberdade, temos as ferramentas para apresentar às pessoas uma visão alternativa sobre tudo isso que não tínhamos há algum tempo atrás, né? Então, enquanto não tínhamos as redes sociais, nós dependíamos exclusivamente dos veículos de comunicação em massa, que eram pouquíssimos, né, para formar a opinião pública. Então, hoje isso mudou. Eu mesmo, só para dar um testemunho aqui, Rodrigo, eu terminei o meu curso de Direito no fim de 99, eu me lembro bem que na época do referendo, em 2005, eu estava militando em favor do desarmamento. Eu já era um debatedor na época e fui convidado para debates. Me lembro bem, inclusive, que debati com o deputado federal João Campos, em 2005, ele defendendo o armamento, porque ele é policial, delegado, civil, né? Delegado da Polícia Civil. Então, ele defendendo o armamento e eu no debate contra, né? Aliás, para desarmar a população. Então, olhando em retrospectiva hoje, eu entendo muito bem por que tantas pessoas são contra o desarmamento. Estou sendo que eu já passei por isso, né? Eu passei por essa fase, por esse momento na minha formação, na minha experiência. Então, eu acho que aí tem um grande desafio. E o grande desafio, na verdade, Rodrigo, pela experiência que eu passei, eu percebo isso, é uma questão só de esclarecimento. É uma questão de informação colocada na hora certa, do jeito certo, para vir à luz ao entendimento das pessoas acerca desse assunto.
Então, eu participei de um programa de televisão ontem, um programa jornalístico, e aí lá nesse programa eu defendi que a população deve ter o direito de se armar e de se defender, né? E aí nós tivemos um debate lá com uma jornalista, um debate muito incisivo e tal. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar meu Instagram, aí tinha um comentário de uma pessoa lá dizendo assim: ô seu cidadão, você não representa os cristãos, né? E assim, de uma maneira bem incisiva comigo e tal. E dizendo, e usando esse exemplo de Pedro, Jesus nunca pregou o armamento, né? Pelo contrário, quando Pedro, por exemplo, usou uma arma para ferir aquele soldado, Jesus repreendeu Pedro e tal. Aí eu fiquei olhando para aquilo, né? E eu perguntei assim para ele: deixa eu ver se eu entendi o seu argumento, então. Você está dizendo que Jesus Cristo é contra o armamento da população em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ele é contra o armamento, contra armas, não é isso? Então você é a favor de desarmar os seguranças, a polícia e o exército? Porque se Jesus Cristo é contra a arma, então não pode também usar armas nessas circunstâncias. Aí ele me respondeu assim: não, mas aí não. Né? Na verdade, a gente sabe que o papel de fazer a defesa dos cidadãos é da polícia, então a polícia tem que ficar armada. Eu perguntei. Aí eu perguntei. Quem disse isso, né? Exatamente. Aí eu perguntei para ele: só que quem está falando isso agora é você, não é Jesus, porque Jesus não disse isso. Aí ele encerrou a conversa comigo e não falou mais nada. Ou seja, se você vai ouvindo as pessoas, o que eu quero mostrar com esse exemplo é que não é tão difícil você mostrar a verdade para as pessoas. Desde que você trate de maneira respeitosa, que você mostre com inteligência os argumentos, a verdade prevalece. E é o que está acontecendo nesse caso. Inclusive, na época do desarmamento, apesar do plebiscito, com toda a mídia trabalhando contra, atores famosos trabalhando contra, a classe política dominante trabalhando contra, o povo votou contra o desarmamento. 63% da população. Exatamente. 63%. Então, por quê? Porque houve um espaço igualitário na televisão. Eu me lembro que apenas um deputado federal, o Fraga, né, que coordenou o programa de televisão pelo armamento da população, ele sozinho no estúdio, falando com a população, convenceu a população, enquanto os contra o armamento, eles faziam programas bem produzidos, emocionais e tal, e não convenceu. O Bolsonaro também fez. Benê Então não é tão Barbosa difícil. também fez um trabalho excepcional. Então não é tão difícil assim convencer o cidadão acerca da verdade sobre isso. E aí o que eu gosto de chamar a atenção para esse ponto, Telêmico, é o seguinte: nós, pela influência cultural que recebemos dos esquerdistas ao longo dos últimos anos, nós desenvolvemos um medo de armas. Como se arma fosse uma ferramenta para ferir, para matar, para fazer maldade. Essa foi a ideia que nos venderam ao longo das últimas décadas, no Brasil em especial, e no mundo como um todo, né? Boa parte do mundo ocidental influenciado por essa ideia. Só que isso não é verdade. Assim como qualquer ferramenta feita pelos homens, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Eu cito o caso clássico dos automóveis, dos veículos. Então, quantas pessoas matam outras pessoas usando o automóvel? Exatamente. E nós não vamos usar esse argumento para dizer que vamos proibir a circulação de automóveis no Brasil. Então, existem pessoas que usam armas indevidamente? Existe, claro. Mas não é esse o ponto. O ponto é que a arma é também uma ferramenta poderosíssima de proteção. De equilíbrio de forças também. De defesa, de equilíbrio de forças. Traz igualdade entre os homens. A arma, ela salva vidas. É por isso que eu, como cristão, hoje, tendo a compreensão que tenho, eu não consigo ser contra, pelo contrário, eu sou a favor do armamento, porque eu vejo a arma como uma ferramenta para salvar vidas. Na mão do cidadão. Para de bem, legítima defesa. Então, como é que eu, como cristão, vou atuar contra o cidadão ter o seu legítimo direito de se defender? Contra um ataque, contra uma agressão. Me lembrei agora desse caso que aconteceu, acho que ontem, né? Daquele policial federal em surto psicótico. Vocês poderiam citar aqui inúmeros exemplos, mas isso é recente, aconteceu ontem, do policial, não sei se vocês conheceram, um policial federal em surto psicótico, invadiu, acho que uma chácara de uma família, estava lá um pai com sua filhinha de 6 anos de idade e sua esposa, e esse policial chegou lá dizendo que ia matar aquela família, porque tinha um monte de demônios na casa, em surto psicótico, né? Uhum. E aí desligou o relógio de energia da casa, e invadiu a casa daquela família, e aquele pai
salvou a vida da sua esposa, a vida dele mesmo, da sua filha, usando uma arma, atirando contra aquele homem que estava para agredir a sua família. Exemplo E aí nós poderíamos perfeito citar, do crime de oportunidade, né, que eu mencionei. então nós poderíamos citar assim, inúmeros exemplos. Eu não gosto de usar exemplos isolados para definir políticas públicas, porque aí você pode usar um exemplo de alguém que usou a arma indevidamente. Eu estou citando esse caso. Mas algo que eles já fazem, né? Porque Mas a esquerda já o faz mais isso. importante é a gente entender o contexto geral. Quando você vai falar de políticas públicas, você fala de um contexto geral. Você não pode pegar fatos isolados. Então, o fato é que os países mais armados do mundo são os países menos violentos do mundo. Os estados brasileiros mais armados são os estados menos violentos. Eu disse no debate que eu participei na televisão, dizendo o seguinte, olha, na verdade vocês estão extremamente equivocados quando defendem o desarmamento. Vocês acreditam que todo mundo armado, todo mundo vai matar todo mundo. Essa é a lógica ilógica que vocês utilizam. Esse é um raciocínio ilógico, certo? O fato de estar todo mundo armado em tese significa dizer que ninguém vai querer briga com ninguém. Exatamente. Né? Então agora, o contrário, o que acontece na realidade, na prática, é o seguinte, o bandido que sai às ruas, sabendo que nós somos ovelhas mudas indo para o matadouro, ele se sente muito à vontade para fazer as Fazer o que bem entender, né? para fazer o que bem entender, né? E aí nós temos a tragédia que nós vivenciamos no Brasil nas últimas décadas, que foi uma explosão muito grande da violência e do número de mortes violentas no nosso país. Eu falei recentemente nesse mesmo programa que eu participo com as Zéias, me perguntaram se se a presença de Donald Trump eventualmente impediria a guerra da Ucrânia. Eu acredito que sim. E até um vídeo que tá circulando no meu canal pessoal, quem não me segue pode ir lá no @telemacobrandão no Instagram. E eu falei exatamente o que eu vou dizer aqui, que não exatamente porque eu vou mudar os cães, porque eu botei Rottweiler e Poodle, né? Eu vou ser ainda mais radical. Um ladrão para entrar numa casa, ele fica muito mais motivado, ele é encorajado, sabendo que ele tem luluzinhos da Pomerânia, né? Ou que não tem nenhum cachorro, ou que ali tem um bando de pitbulls. No caso eu falei de Rottweilers lá, né? Mas o pitbull, apesar dele não ser tão forte como o Rottweiler, ele traz uma figura mais forte, mais imponente, mais hostil, como muitos tratam, né? O ex-presidente americano, numa visão mistificada, né? E fruto dessa pauta progressista que endemonizou, né, a pessoa dele. Mas isso também, quando a gente traz para a questão do armamento, é a mesma coisa, né? O ladrão, tendo a certeza que ele não tem resistência, ele é encorajado a praticar o Com ato. certeza. Eu ouvi uma vez uma coisa tão tola, né? De uma pessoa que eu admiro e respeito, um magistrado, participando de um debate também. Aí ele usou o seguinte argumento: não, porque se o ladrão souber que você tá armado, você vai com revólver, ele vai com bazuca. Eu falei, não tô ouvindo uma coisa dessa, né? Primeiro, que em geral, né, o crime organizado é muito bem armado, é muito bem preparado. Agora, o crime de oportunidade, que é onde eu quero chegar, eu quero explicar para quem está nos seguindo, que é aquele que esse armamento de proteção pessoal visa prevenir, não é praticado por criminosos organizados. Ninguém aqui está se propondo a uma política de segurança pública para combater o crime organizado. Não, eu quero ter certeza, se alguém estiver mexendo na garagem do meu carro, se essa pessoa estiver tentando arrombar a minha casa, eu tenho a chance, de alertá-lo que se ele continuar, ele vai morrer. Né? Como eu posso citar um caso emblemático aqui de um cliente nosso, descobriu que estava sendo traído pela esposa, foi decidido a matá-la e matar o amante, viu o carro da esposa na porta da casa. Na hora que ele pulou o muro da casa, perceberam a presença dele, já se trancaram no quarto e falaram: se você passar daí, você morre. Pergunta se ele quis morrer. De Ele maneira foi embora e resolveu abrir ou seja, ele se evitou uma catástrofe. Tem também uma história de um ladrão, de um pessoal conhecido nosso, foi pular o muro, depois pegaram ele, e ele explicou o que ele fazia. Ele viu uma bicicleta, foi pular o muro para pegar uma bicicleta. Na hora que ele foi pular o muro para pegar uma bicicleta, estava encostado no muro dentro da casa, ele viu que a mulher da casa estava tomando banho e foi olhar lá no espelho. Na hora que ele foi olhar no espelho, inclusive, estava decidido, dando sinais de que iria para violência sexual com ela. Ela percebeu, fez a mesma coisa, se trancou e alertou. Ele tentou invadir a casa para ter acesso a ela, ela se trancou no quarto, falou: se você passar daqui, você morre. Deu um tiro de advertência e o ladrão... Agora, se ela não tem uma arma, o que ela faria?
né? Então o pessoal fica numa visão romântica, a arma é para proteger o cidadão de bem e evitar circunstâncias como essas. Né? E vem uma série de situações romantizadas e distorcidas que eu quero deixar vocês falar também, que eu não quero monopolizar a fala aqui. Eu acho que a primeira coisa que se distorce é o seguinte: você quer criar políticas de segurança pública armando a população? Não. Quando eu compro um extintor, eu não quero apagar o fogo do mundo. Sim. Eu quero, né, eventualmente, precisando me proteger e tal. E assim é a arma. Então, outra coisa, a segurança pública, cabe a ela a preservação da ordem pública. Ela não é onisciente nem onipresente. Exato. Ela não está ao seu lado a todo tempo. No mesmo jeito que não estava na porta desse cara que estava com a mulher do cara, não estava na casa dessa mulher que estava tomando banho. Então a arma é para se defender. Mas aí você vai usar de violência. Sim, é melhor eu usar de violência e me defender contra quem está vindo usar da criminalidade, porque isso tem que ser muito bem distinto. Quando você usa de violência para repelir uma injusta agressão, o próprio Código Penal regular de direito nos assegura, né, a excludente de licitude, não é isso? Exatamente. Agora, a criminalidade não. O cara usa daquele objeto, tá, para cometer crimes. Então isso tem que ficar muito bem definido e a gente tem que desmitificar essa história de que política de segurança pública. Não, meu amigo, eu quero me proteger a minha família, né? E sem uma arma, como é que você vai proteger? Como que você vai exercer o seu direito constitucional? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, né? Então, qual o meio mais eficaz, né? Esse camarada aqui mandou uma mensagem pro Oséias. Eu queria saber se ele prefere ter uma arma quando estiver invadindo a casa dele ou ele ter acesso ao telefone para discar o 190. Eu tenho certeza que ele vai optar por ter uma arma, né? Sim. E você tocou numa questão de família. E eu quero falar disso. Aí é um ponto que pega pra galera que é a favor do armamento. Mas é importante a gente tocar porque esse é o mais sensível, na minha opinião. Que tenho armas, que não sabe, que no caso, quem tá no seguindo não sabe, eu sou CAC, tenho algumas armas, tenho arma de proteção O patrimonial. único que não é CAC aqui sou eu. Ainda. Vamos resolver isso. Já foi convidado. Né? Já estendi o convite para ir lá, vamos disparar. E eu já tenho a resposta, mas eu quero perguntar para os nossos convidados aqui. O que é exatamente CAC? Porque às vezes quem está assistindo a gente não sabe o significado da sigla. Colecionador, atirador e caçador. E caçador não é sair matando bichinho não, gente. Tá? Por exemplo, tem uma caça necessária no Brasil que é acabar com o javali que está destruindo as nossas lavouras. Não é um animal silvestre, a gente não mata animal silvestre, não sai torturando bichinho, não. Por exemplo, existe essa caça que é legalizada e necessária. E é uma praga. Exatamente. Há fazendas que É uma questão de controle. devastadas. Fazendas, aí tem que pensar, mas fazendeiro é devastadas. rico, que tem gente que pensa assim, os esquerdistas. Não. Mas ao ele devastar a fazenda, ele devasta a floresta e devasta a Fauna e flora. local. A Fauna e flora. local. Flora. Então é uma praga, Fauna e tem flora. necessidade de se combater. Sem falar que a nossa guerra contra o javali, nós já estamos perdendo há muito tempo. É um animal que não pertence à nossa região. Foi importado, né? Foi importado, foi solto, porque o IBAMA começou a pôr restrições na época. Os criadores não podiam vender, então eles liberaram, soltaram. Soltaram, começou ali no Mato Grosso e espalharam. Hoje está quase o Brasil todo. Aqui perto de nós Sem aqui dúvida. tem um fazendeiro que chegou para mim e falou assim: pelo amor de Deus, arruma um grupo e vai lá na minha fazenda. Tem 2 anos que eu não planto na minha fazenda. O açude Tudo que planta, eles meu, comem no broto, deixa no broto. o meu açude e a minha mata Mina ciliar d'água, eles arrebentam. tá acabando. Eles estão Sim. acabando. Então isso é só Então para é muito desmistificar a preocupante. questão de como os caçadores fossem quais. Eu sou totalmente contra você matando leão, girafa, bicho de extinção. Acho uma covardia, uma canalice. Mas enfim, então não é isso que a gente ainda mais propõe. porque Caça é uma regra, questão né? de controle. Exatamente. Controle, que E tem- preserva a fauna e a flora. Exatamente. Questão É de para controle. preservar o ambiente, é para preservar a fauna e a flora local e a fauna local. Sem falar que você tem todo uma exigência. Você tem que ser CAC, você tem que Que não pegar é fácil licença. ser CAC. Além de todo o trâmite, né, de toda exigência para ser CAC,
você tem que ter também uma licença no IBAMA, depois você tem que ter uma licença do fazendeiro, ele vai te passar o CAR, daí você vai ter a licença do fazendeiro, depois você vai ter uma licença da vigilância sanitária, que você tem que trazer essa carcaça, tem a quantidade de carcaça, se você matar mais do que essa quantidade de carcaça, você vai ter que fazer um buraco, jogar ali o que não vai poder ser utilizado. Por quê? Porque aí senão você vai responder por crime ambiental por ter deixado a carcaça ali do animal ali. Então não basta só achar que a gente vai caçar, não. Cara, vamos caçar ali um perdiz ali, não. Não é sair não tem matando isso, não. Primeiro onça, que né? perdiz já não pode caçar, vai ter Tem gente muitos que acha anos. que é isso. Então não é. É. Então CAC é isso. Então eu tava falando, mas já perdi, que a gente emendou outro assunto, então eu vou falar um negócio que eu queria falar, que eu tava... Tava Porque falando da aqui a família. gente sabe Tá, mas vou falar da costurar, família aqui depois, que eu quero voltar no assunto que o pessoal me viu mexendo no celular, né? Desdenho com vocês, não. É que eu tava procurando um texto bíblico daquilo que Oséias falou, o pessoal fica romantizando, né? Ah, você é cristão e tudo. Tem um texto lá em Romanos 13:3 que faz assim: não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faça o bem e ela te honrará. Pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. Eu estava falando, inclusive, autorizando, isso aqui eu entendo que é a pena de morte. Porque a espada não é para fazer a barba, não é para pentear o cabelo, não é para cortar a unha, é para matar. Então, se a autoridade decide matar, é só não quer morrer, é só não cometer o crime. Exatamente. Não quer ser, você falou da questão da violência, não quer tomar um tiro de alguém que tem uma arma de proteção, não tente invadir a sua casa, não tente agredir sua esposa, não tente agredir os seus filhos, não tente agredi-lo, né? Porque a arma é um instrumento de proteção e de defesa. E eu estava falando da questão da família, do ponto polêmico que eu ia tocar. Que como eu disse, eu tenho a resposta para mim, eu pratico isso, mas eu queria ouvir vocês, porque talvez vocês tenham mais ideias e mais dicas e possam ajudar o nosso espectador. Você fala em questão da família? Qual que é o grande problema? Para mim, a arma na mão de cidadão de bem só tem 2 problemas. Na minha opinião. Nos outros, todos os outros que apontam, para mim, é pura balela, falácia. Esses 2 que eu vou pontuar fazem sentido, mas são totalmente mitigáveis porque eu faço isso. Eu pratico a mitigação desses fatos, desses riscos. Que é o quê? Briga de casais, arma à disposição de pessoas que se agridem. Isso realmente pode ser um problema. A gente vê constantemente casal se esfaqueando, porque a faca está sempre ali à disposição. Uma arma de fogo também poderia. E acidente com crianças. Isso também aconteceu. Eu perdi um amigo na adolescência. Isso é muito usado e é uma realidade, é um risco? É. Mas eu queria, antes de eu falar daquilo que eu faço, eu quero ouvir vocês. O que vocês dizem para o nosso espectador? Porque para mim são os únicos argumentos razoáveis para se sugerir que as pessoas não têm armas, lembrando que isso é uma escolha. A pessoa pode escolher ou não, ninguém está aqui obrigando as pessoas a ter arma. Mas dentro dessa escolha ela pode ficar receosa, com medo de seus filhos se acidentarem, com medo de ali, né, a esposa estar numa TPM, ele também perder a cabeça a fazer uma besteira. O que acontece? Há uma diferença do bandido e do criminoso de mundo desse, que a gente chama do crime de boteco. O cara perde a cabeça, toma uma cachaça, faz desculpa a expressão, mas faz uma merda e acaba com a vida dele, porque o cidadão de bem fica de consciência pesada, diferente do bandido que mata e vai pro boteco, não faz diferença nenhuma, vai pra festa, né? O cidadão de bem pode acontecer, mas e aí? O que a gente diz para essas pessoas para desconstruir esse argumento ou evitar esse risco? Doutor Júlio fala e depois eu dou um testemunho. O uso de arma de fogo, né, dentro de uma briga, vamos colocar aí, entre casais e tal, acho que depende muito do intento da pessoa. E cada um conhece o seu companheiro. Isso é fato. Agora, se a gente partir dessa premissa de que armas... vai usar arma para matar o outro e tal, então você mesmo citou... Não pode ter faca. Facas matam também. Então, por isso que eu falo, depende do intento da pessoa. Né? E com relação a acidentes domésticos, tá? Hoje, né, morrem mais... Existem mais acidentes, né? Por afogamento, por choque elétrico, por asfixia, do que por arma de fogo. Então, assim, o índice é muito pequeno. Eu não tenho aqui agora, eu tenho isso em casa. Deveria até ter trazido. Mas eu tenho esses dados. Depois deixa no comentário aqui do vídeo. Tá, eu tenho esses dados em casa. Então, assim, tá lá entre as cinco mortes, né, por acidente, eu acho que a arma de fogo tá em terceiro, quarto. Ou último, talvez, salvo engano. Então, assim, e é óbvio. Mas o que né? fazer para mitigar esse
para minimizar, mitigar esse risco. Não ter arma resolve, porque não ter arma não tem o risco. Mas tendo arma, qual que é a opção? Existem dois lados da moeda, né? O que eu pratico? A minha filha tem 10 anos. Ela sabe que não deve mexer. Ela foi criada com armas em casa. Então, para ela, é um objeto como um controle de TV. Não que ela vai pegar e vai manusear, porque ela sabe que ela não vai Então deixa eu fazer, melhor, um talher de macarrão. Ela passa, Tá lá. ela olha, ela vê que está ali, para ela é natural. Por quê? facão. Porque ela foi Não é hora de ela mexer. foi domesticada, ela foi treinada para isso. E se precisar usar, ela vai saber usar. Ela vai saber usar. Ela tem 10 anos, mas ela vai saber usar. Espero que não precise, igual Não. seguro. A gente espera não precisar usar. Ninguém Tomara quer sair que não. matando. Tomara Eu já que não. falei que a gente tem arma de proteção patrimonial aqui, onde a gente está Exatamente. reunido agora. Eu sei que essa arma eu poderia usar, mas você acha que se minha secretária, que sabe onde está essa arma, vier alguém que arrombar essa porta, ela vai ficar assistindo o cara? Não. Eu tenho certeza que ela vai pegar. E entre ela e ele, eu prefiro ela. E outra Do coisa, que um bandido violento. a gente precisa sim desmitificar, tá? É óbvio que a legislação, tá, determina, prevê que menores de 25 a 18 anos não podem ter acesso às armas. Só que, como linha de defesa, de última defesa, Usa tudo que tá ao nosso todos da alcance. casa têm que saber usar. Sim. Você já imaginou se você entra e é rendido? Sim. Junto com a sua Sabendo esposa, que seu você tem uma filho, ferramenta seu de filho defesa tá à lá sua dentro, disposição e não vai usar? vai ter que saber Não tem usar. sentido. Vai ter que saber usar. Então eu acho que o segredo é esse. É você criar, você mostrar para a criança que aquilo é um objeto. Que pode repelir uma injusta agressão. Eu fui criado assim, ó. Papai sempre teve armas. Sempre teve armas. Papai chegava, colocava a arma em cima da mesa, dentro da sua pochete. Então nós crescemos sabendo que não podia mexer naquilo ali. Né? Às vezes o menino é curioso demais, só abria o zíper da pochete assim, dava uma olhada assim, fechava o zíper, mas nunca encostava. Os amigos chegavam lá e falavam, deixa eu ver a arma do seu pai. Né? Falei, ninguém pode mexer aqui. Mas não, mostra. Aí eu ia lá, abria o zíper. Aqui, ó, mas não é para pegar, ninguém mexe. Então foi condicionar. Meu pai me ensinou isso, para mim, para minhas duas irmãs, que a arma. E outra coisa, nós tivemos situações que papai precisou usar a arma. Então ele na frente com a arma e eu atrás, na retaguarda ali dele, dando apoio. De ladrão que invadiu, né, a nossa propriedade. Né, e ele teve que disparar, né, para cima, né, que é o tiro de aviso. Né, o ladrão estava tão noiado que continuou lá. Né, aí tivemos que... Foi dando... Meu pai fez curso na época na Polícia Federal, porque você tinha um treinamento ali na Polícia Federal. Eu não sou adepto ao tiro de advertência. Pois é, mas naquela época era o que eles aprendiam. É o que eles aprendiam na época. Então, assim, aí crescemos dessa maneira. Quando eu fui, a minha primeira arma que eu fui adquirir, né, que eu fiz todo o processo, eu tinha 18 anos, era em 1993 ou 94, eu lembro. O pessoal tá fazendo conta de quantos anos você tem agora. Pois é. Cheguei lá com a identidade, né, e olhei, era um Bulldogzinho de 38, né, 2 polegadas, preto. Pra quem não entende. Um revólver pequeno. É o nosso público aí provavelmente vai entender. Um revólverzinho pequeno assim. E eu perguntei para o rapaz, né, o que precisa? Não, só seus documentos, vou preencher aqui, assina aqui. Aí eu falei, como é que eu pago? Não, você pode pagar em 24 vezes na nota promissória. Gente, nota promissória era... Muitos não sabem o que é nota promissória. Era como se fosse um cheque, mas ficava lá. E o cartório cobrava, depois ia para o escritório de advocacia. Capelão Rodrigo, que eu tenho que pagar ele tal dia. E é assim que era na época. Aí falava, daqui 3 dias você passa aqui, pega ele, que aí você recebe o seu porte e tal. Foi beleza. Então, quando eu casei, né, eu envolvi muito com a questão da igreja. Né? Até falei para você, fui lá da videira, né? E os encontros não dava tempo para nada, né? Então, aí depois de um tempo é que, novamente, fui adquirindo as armas de novo e tudo. E eu pude falar o quê? Minhas meninas. Eu tenho uma menina de 18 e uma de 21. E elas atiram melhor do que eu. A última vez que elas atiraram de fuzil.
A minha esposa foi junto também, Minha atirou com esposa o atira fuzil. melhor do que eu. Pois é, tá vendo? As Não sei mulheres o que em que elas geral, têm, sim, né, cara? atiram muito As bem, né? mulheres em geral, elas atiram. Uma vez eu coloquei isso daqui no YouTube, né? Lá no canal. O pessoal pergunta, por que vocês ficam falando que mulher atira melhor? Mas Pelo menos a atira. minha experiência, Ué. eles atiram. Ué, a minha também, a minha experiência. Eu tenho 3 ainda, né? Eu não a sei minha porquê, mas menina- atiram. Não sei se é porque É. vocês têm alguma coisa com pressão do homem, eu não Eu sei o brinco. que é. Sabe o que que eu brinco? É porque elas fazem maquiagem, destreza, Ah, legal, sabe? boa. Concentração. Então, assim, as minhas meninas, desde novinhas, eu falava, esse aqui é a arma, coloquei elas para aprender a partir dos 14 anos, porque, assim, para ser atleta, o pai tem que autorizar e a partir dos 14 anos a criança pode, né, se tornar um atleta. A partir dos 14 anos. Ela não tem CR, ela não torna CAC, mas ela participa de alguns campeonatos. Apesar que no Brasil não acontece muito mais, né, o doutor Júlio? Eu não tenho Esses notícia. campeonatos de menor, não tenho né? notícia. Não tem. Mas para treinar, há permissão, né? Poderia, Quem né? sabe a gente E- promoveu o ProArmas junto com o Calibre da Liberdade, junto com Politizados, Com promover. certeza. Aí, ou seja, as minhas A meninas esquerdalha falam, é pro surto agora, né? Que a gente agora pode armar a criança, nós vamos falar, vamos cumprir meu raciocínio. Só que aí o que que acontece? Aí elas aprendiam com Airsoft, eu ensinava no Airsoft. Ó, aqui, porque o Airsoft hoje ele tem alguns têm a mesma funcionalidade de Sim, até o uma peso, arma de fogo, inclusive. né? O peso, não. Então eu colocava aqui, ó, aqui você alimenta, aqui é o ferrolho, né? A munição vai aqui e tal, tudo. Se precisar, porque vamos supor que um invasor entra na minha casa. E eu entro não dá tempo de eu pegar minha arma. Aí eu entro em luta corporal com ele, né? Se ele me render e me matar, ele vai atrás de quem? Os próximos membros da família. Das minhas filhas e da minha esposa. As 3 sabem manusear a arma. E eu falo, a arma tá aqui neste lugar e já alimentada. Tá aqui, guardada, alimentada. Né? O cofre é esse e tal, tudo. Se precisar, tá aqui. Enquanto eu estou brigando com o ladrão, né, o invasor, né, às vezes não é para roubar, mas é um invasor, então elas vêm lá e elas adquirem. Então elas têm treinamento, elas têm isso. Então, ou seja, eu acredito que hoje Esse é a o maior família mito, né? precisa A falta de ter treinamento. isso. Um cidadão incapacitado não é treinado. Qualquer CAC, vou falar pra vocês, qualquer CAC é mais treinado. Qualquer, porque pra ele ser CAC, ele tem que passar por um teste de tiro, ele tem que se treinar. Ele é mais treinado que um policial comum de rua hoje. Então, se você acha que você tá resguardado por um policial de rua, sabe que qualquer CAC pode te proteger melhor ainda. Não, e outra coisa, Telemo, por exemplo, você é um atleta. Você consegue treinar uma vez só a cada Não, mês? como atleta, não. O CAC, tem gente lá que não pode ver cheiro de Sim. pólvora. O cara treina todo dia. Ele sai do serviço dele. Conheço um médico que ele sai, ele é anestesista. Então anestesia é punk. É estranho. Eu tenho dois na família, eles falam que é muito estressante, porque é muita cobrança. Né? Tudo ali está na mão do anestesista. Aí ele fala que para desestressar, né, ele sai do hospital já, com tudo, né, armamento, roupa, tudo, e já vai direto pro clube de tiro, para tirar o estresse, e depois vai todo dia, doutor Júlio. Todo dia. Aí você quer Então, falar ou pra seja, mim que o cara desse desse- não tá apto Um cara desse. a inibir uma agressão a terceiro contra si próprio? Totalmente. Com certeza. Não, e lá não é só precisão, agrupamento, não. É destreza, é frieza em tudo. manusear arma, em sacar uma arma. Porte exato. velado, aí tem adentramento, tem Sim. todo tipo de curso hoje. Por isso que você falou que o CAC hoje tem, às vezes, muito mais preparo do que alguns Sem dúvida. policiais. E como é que tá o nosso tempo aí? 43, a gente tem um tempinho aqui ainda. Na hora que você quiser falar também da Ucrânia, Não, pois é, até agora a gente não entrou no eu assunto. tenho uns dados aqui da Vamos lá. Ucrânia. Não, mas deixa eu me concluir permita só o só. raciocínio aqui, perdão. Mas o que eu ia falando? O que eu pratico? Eu tenho crianças de 6 e 4 anos na minha casa. Sapecas, curiosos, inteligentes, querem saber das coisas. O que eu faço? É isso, o Dr. Júlio falou. Primeiro eu mato a curiosidade. Matar a curiosidade. Toda arma que eu compro, eu vou abrir com eles. Abre junto. 2 minutos já tá mudando de canal, já tá querendo outra coisa, não quer nem saber mais. Então, Você tira a curiosidade. Aquilo vai se tornando Tiro- natural. Exatamente. Segunda coisa, eles não têm acesso. As munições não ficam guardadas no mesmo lugar do que as armas. Eu separo.
Inclusive tem cofres distintos. Se você conseguir abrir um cofre, não vai ter que abrir o segundo. Não vai conseguir abrir nenhum menino de 5 anos. E nessa idade de 14 anos, 15 anos, já vai estar preparado, já vai estar, né, familiarizado. Então o processo primeiro de matar a curiosidade e não dar acesso simplesmente. Nem eu teria, vamos supor que eu sou um cara estourado aí que posso me envolver numa agressão física, eu não me deixo à disposição, isso é ter cabeça, né? E lembrando que outra, para a gente ser CAC, para fazer o processo da Polícia Federal também, que a Polícia Federal ainda regulamenta a posse, né, para a defesa patrimonial. Você tem que fazer teste psicológico, não é testezinho de mentirinha, não. É teste de verdade. Você avaliar, se não tiver condição, você não vai ter. Se você for maluco. É um questionário bem cumprido, exatamente. né? Não, e faz testes também, testes subjetivos, né? Não é só responder perguntas. Passa pelo psicotécnico. Sim, tem que passar. O crivo é pesado. Exatamente. Eu falo pra todo mundo. O crivo é pesado. Sim, então não é simples você ter arma. Então, uma pessoa equilibrada, cidadão de bem, é aquilo que a gente fala. Essas leis vêm para desarmar essas pessoas, porque o bandido não está preocupado nem em matar com as pessoas, vai estar preocupado com arma irregular. Então, assim, chega a ser infantil esses argumentos. Eu vejo isso muito. O debate público hoje, ele é pautado muitas vezes em argumentos de histeria, irracionais, né, que não fazem nenhum sentido, e chega a ser infantil. E esse também é um caso. Então, há como prevenir, sim, é uma escolha pessoal. Malucos não têm acesso às armas, se tem, eles têm de maneira ilícita. Né, e as pessoas de bem têm. Né? Então, por que não ter se é uma escolha, não é uma obrigação? Se eu quero ter. O que tem que ser desmitificado também é de que a arma do cidadão de bem vai cair na mão do cidadão, do criminoso, né? Bem lembrado. Isso tem que ser desmitificado. Porque se de fato isso acontece, é mais uma prova de que a segurança pública não resolve. Não funciona. E daí, para que isso não venha acontecer, você tem que estar com a sua arma a pronto uso e contigo sempre. Teve uma estatística, isso aí eu vou ter acesso, vou colocar ela aqui nos comentários para vocês. Esse vídeo vai virar um debate aqui, eu tenho certeza, nos comentários. É o que acontece. Se não me engano, não dava nem 1% dos crimes de arma de fogo registrados, porque assim, desvendados, porque acontece crime com arma de fogo, você não sabe quem cometeu o crime. Agora, dos desvendados, não chegava nem a 1% cometidos por armas que caíram na mão de criminosos, do cidadão de bem, que foram desviados para a mão de criminosos. E não é esse o acesso deles. Puxando esse gancho, é importante a gente dizer o seguinte: o problema está no criminoso e não nas armas. Sim. Vamos lá. Paraguai. Índice de desenvolvimento humano deles, bem abaixo do Brasil. E, no entanto, lá as armas não são um problema. Sim. Elas se tornam um problema quando elas vêm para o Brasil. Por quê? Porque elas caem na mão de criminosos. De criminosos que não têm resistência. Exato. Porque lá você compra a arma. O Paraguai ele compra a arma e sai com ela imediatamente. A maioria das armas que vem legal ao Brasil vem através do Paraguai. Não só arma, agrotóxico, um monte de cigarro, vem tudo do Paraguai. Então tá aí, a gente já consegue desmitificar que a arma é um problema. Então por que essa arma lá não é um problema? Sim, o país deles é mais seguro do que aqui. Por que não é no Texas? Qual que é um problema que a gente tem de criminalidade? Uma das cidades mais criminosas. A Gotham City, do Batman, é uma referência a Chicago, capital do estado de Illinois, nos Estados Unidos, que foi um dos mais armamentistas e tem até hoje os maiores problemas de segurança. Você vai pro Texas, eles estão armando a população, tá? Sim, eles voltaram atrás, voltaram atrás, porque foi uma decisão que não tem nem os bandidos vão continuar armados. Essa que é o fato, você desarma o cidadão de bem. E tem outro gancho aqui, né? O Oséias falou que entre os estados mais armados é onde se apresentam os menores índices de violência. Sim. Agora eu vou trazer um dado aqui de 2020 do DataSUS, tá? Que a queda de homicídio no Brasil ela foi interrompida por péssimos resultados da região Nordeste, Bahia e Ceará. Sim. Que são destaques negativos. E ou seja, governados por governos de direita? De esquerda. De esquerda, claro. De esquerda. Com agora românticas aí, irracionais. 2018, houve uma redução de 12,29%. Houve queda recorde, inclusive. 2019, 21,25%. Isso aí soma 33% na redução de homicídios por arma de fogo. Esses dados foram interrompidos em razão do péssimo resultado dessas regiões que eu citei. Por quê? Porque lá se tem essa questão de alisar bandido. Essa aqui é a verdade. Onde você tem uma linha dura com eles, como nós temos aqui em Goiás, saiu ontem um número, né? Nós temos um governador que é posicionado aqui, que falou que bandido aqui ia ficar desempregado. Né? Muda de estado ou muda de profissão. Né? Porque aqui ele fica desempregado. Mas bandido aqui ele não ia ser. 81%
de queda nos índices de roubo a veículos, né? Então isso mostra realmente que uma linha dura faz a Não, e diferença. 43% na agropecuária. Zona rural, tá? O índice de roubos reduziu, houve queda de 49%. E existe uma matéria no qual foi atribuído, tá, o acesso às armas de fogo pelo pessoal do campo. O Zé tem que virar CAC mesmo, porque ele tá caladinho, ó. Agora, quando você comentou sobre a questão quando falam que a arma sai do CAC e vai pro bandido, ou quando o CAC se torna bandido, né? Nós tivemos, foi só 40 casos, Nem não isso, foi? menos de 25 casos. Aí você pega aqui, ó. Quais casos do quê? Não, é de alguns problemas que CACs agiram de maneira errada, ok. totalmente errada. Então aí o exército tem que tomar essa arma e tem que ser penalizado. É que a mídia convencional... Mas é E nós zero, também não podemos alisar. Não, né? não, Por quê? não. Porque se a gente tem corporativo com as pessoas que fazem coisa errada, nós estamos não. atraindo a crítica, e crítica justa, ao que a gente defende. Nós porque eu temos que estou nos trazendo um dado unir aqui é o seguinte, àqueles que querem nós somos ser por hoje essas mais de pessoas. 600 mil CACs. Você pega 600 mil para 40, vai 25. dar 0,00025. Então vai dar mais 0,004%. Uma coisa que eu não sei se vocês têm um número, eu quero colocar aqui no nosso debate, que eu acompanho estatística de crimes com arma branca. Em tese, lógico, apenas em tese, os maiores números de homicídios no Brasil não são com armas de fogo, são com arma branca, né, que é faca, principalmente. Já estava avisando aqui, já estamos indo para 10 minutos. Trânsito mata mais do que armas de fogo. Sim, mas eu falo assim, eu não gosto de fazer essa comparação, porque carro ninguém compra para se defender e para matar, alguém pode matar. Mas é fato, isso é um fato, Sim. né? Mas mostra uma distorção de interpretação, de dramatização do evento. Mas, em tese, todos os crimes com arma branca, que matam muito mais que com arma de fogo, e nós vamos trazer um número aqui para o debate, nos comentários aqui de baixo, seriam evitados com uma arma de fogo, que você renderia o agressor. Com certeza. Ou o inibindo, para ele não fazer, ou atirando nele realmente se ele insistisse na agressão. Então nós evitaríamos a ampla maioria dos homicídios. E lembrando que as mulheres são as maiores vítimas dos crimes com arma branca. Sim. Em tese também, e apenas em tese, se todas as mulheres que fossem estupradas estivessem armadas, elas só seriam estupradas se elas se rendessem a outra arma. Se realmente a pessoa chegasse antes dela sacar a arma e falasse, entrega a sua arma e agora eu vou te estuprar. Agora, sem estar na mira de uma arma ou sobre grave ameaça, ela jamais seria estuprada. E daí Então isso, inclusive, eu defendo principalmente para as mulheres. Eu quero que minha esposa tenha o direito de se defender, principalmente ela, porque a gente é forte, a gente vai pro luta corporal, a gente, enfim, se vira. Agora as mulheres ficam reféns de canalhas. Sim. E a minha filha, minha mãe, minha irmã, minhas irmãs, Todas, na verdade, todas. eu quero que todas elas tenham essa consciência e são livres. Não quero, não precisa ter, mas eu quero que elas tenham porque acho que é necessário. E daí a gente chega à conclusão Num ambiente de igual que... nós vivemos aqui no Brasil, é necessário. Com certeza. E daí a gente chega à conclusão de que a arma de fogo é um equilibrador de forças. Perfeito. Qual a chance que uma mulher tem, né, de se defender sendo atacada por nós? Qual o tamanho do Telemo? Qual o nosso tamanho? Não, chance nenhuma. Fisicamente não tem resistência. Ela pode ser mestre em uma senhora luta. de idade. Né? Como que ela vai estar de igualdade de forças com o lutador de MMA. Se ele estiver armado. Agora, se ela estiver armada, ela está superior a ele. E ela vai ter que... Aí é onde tem... Aonde ela vai equilibrar. Aí não há imposições nenhuma. Se ela quiser alguma coisa dele, ele vai ter que ser muito cordial. Mas ele não vai jamais conseguir se impor. Né? Nem conseguir nada a ela através da força. E agora nós estamos 10 minutos, nós vamos entrar na Ucrânia. Que é o que está acontecendo na Ucrânia. A Ucrânia não tem condição de resistir. Né? Por quê? Porque tomou-se uma decisão tola, que inclusive é a base do direito. Duas decisões tolas. Duas, é verdade. Eu quis dizer assim, em conceito de se desarmar, né? Em dois eventos separados. Distintos. O que é o direito de bear arms da Constituição Americana? É o direito que eles se deram de exatamente resistir a agressões exteriores. Não eram para eles se matar entre si, não. Tirania do Estado. Exatamente, a tirania da Inglaterra. Eles lutaram pela independência, nós precisamos estar armados para uma eventual retaliação. Não nós temos direito, ninguém pode negar esse direito, porque somente um outro tirano pode vir tirar as nossas armas para se impor sobre nós. E eu posso te lembrar que quem não era de direita, era esquerda.
americana. Naquela época não tinha bem, né? O movimento Tinha não, esquerdo. tinha não. Mas, Todo mas movimento eles eram revolucionário, os sim, mas o democratas. movimento Eles eram revolucionário democratas. em geral, ele Por isso é que você vê considerado que não de é- esquerda, é porque foi ali um conservador. movimento de independência. Estados Unidos e Inglaterra tomaram caminhos opostos. Sim. E hoje o índice de violência dos Estados Unidos é bem menor que o da Inglaterra. Sem dúvida. Bem E menor. nos estados, e como lá tem legislações próprias nos seus estados, os estados onde há maior presença de arma de fogo estão os menores índices de violência. Né? Isso exige que as pessoas tenham postura civilizada. E na prática, agora eu quero que o Zé fale. Você não é CAC, o Zé, mas você sabe da Ucrânia e acredito que você tem uma opinião sobre o desarmamento lá. Na verdade, o Telêmaco, a gente precisa desmistificar aí uma impressão que ficou consolidada entre nós, na nossa cultura, de que você vai promover a paz soltando pombinhas brancas na praia, Chega a ser tolo, né? sabe? Cantando Imagine no YouTube, sabe? Não é isso que Isso é produz burro. paz. Eu já vi muitos artistas fazendo manifestações com camisetas brancas, pintando a unha de branco para promover e defender a paz no mundo. Vai lá fazer isso pro Putin, né? Não é assim Não, e o seu que se segurança armado. promove a paz no mundo. A paz no mundo acontece por equilíbrio de forças, por poder. Nós passamos pela Segunda Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial surgiram duas grandes potências militares no mundo: Rússia e Estados Unidos. De lá para cá, esses países não entram em guerra um com o outro. Não existe a hipótese. Escute uma coisa, às vezes eu vejo as pessoas fazendo alguns comentários e eu falo, meu Deus do céu, não existe a hipótese dos Estados Unidos entrarem em guerra com a Rússia. Acho que o mundo se acaba. Não entra, não vai entrar. Se você está sonhando, imaginando que os Estados Unidos vai lá atacar a Rússia, meu amigo, você não entende São nada duas potências. de equilíbrio de forças. Eles podem tomar medidas econômicas, como estão tomando Retaliação. agora e tal, mas entrar em guerra não entra. Não haverá guerra entre Estados Unidos e Rússia. Isso, Por isso que garante que não também há? que não vai haver uma terceira guerra mundial, na sua Por opinião? que não há? Não, eu não posso fazer esse tipo de previsão porque existem outras variáveis, né? Existem outras situações. Por exemplo, China e tantas outras coisas aí nessa história que a gente não tem como afirmar isso categoricamente. Mas enquanto nós tivermos dois países com capacidade de destruir um ao outro, eles vão entrar em guerra Não faz sentido. entre eles? Não vai, né? Por quê? Porque é uma questão lógica. Então, a paz, por mais assim chocante que possa parecer, a paz é produzida pela força. É o poder que impõe a paz entre as nações, tá? Então, dito isso, nós precisamos, assim, do ponto de vista cultural, sabe, me preocupa muito a desinformação no campo das convicções das pessoas que a gente vive hoje. As pessoas defendem as coisas mais estapafúrdias, mais sem sentidos, mais sem lógica, com tanta convicção. Sabe, simplesmente porque ele ouviu alguém dizer, porque está ouvindo as pessoas falarem há muito tempo, porque ouviu. Imposição da mídia. E não São param para sofismas, né? refletir. E não É o param chamado senso comum. e não param para refletir com razoabilidade, com coerência acerca daquilo que estão fazendo, daquilo que estão dizendo. Então, o caso da Ucrânia está aí agora para provar aquilo que nós estamos falando, né? Em 1993, se eu não me engano, foi feito um acordo Hoje Budapeste. envolvendo a Rússia, os Estados Reino Unidos, a Unido Ucrânia, e o Reino Unido. Para quê? Para que a Ucrânia se desarmasse como nação, com a garantia, com a contrapartida de que a Rússia assumiria o compromisso de Nunca jamais invadir a Pelo Ucrânia. contrário, de defendê-la, inclusive, em caso de agressões Então, exteriores. não é o que as pessoas falam que determina se nós vamos ter paz ou não. O que determina se nós vamos ter paz ou não é o equilíbrio. Se forças. quer paz, prepare-se para a guerra, né? Então, Sim. Armas. Exatamente. Então, esta é a convicção que a gente precisa consolidar, inclusive como povo, como nação, culturalmente. Precisamos reduzir muito. A pesquisa que foi feita na televisão que eu estava ontem, né, a pergunta era: você
é a favor do desarmamento da população? A pergunta, naquelas perguntas que eles fazem para o telespectador se manifestar, né? Eu achei interessante o resultado no final. 70 e tantas por cento das pessoas se manifestaram contra o desarmamento, né, na enquete. Ou seja, a maior parte da população consegue compreender com clareza a ilusão desses tipos de promessa. E para concluir minha fala, Teleno, que passar para os demais, para a gente concluir aqui o programa, eu quero chamar a atenção porque é o seguinte, assim, essa desinformação toda que a gente tem nesse assunto e em tantos outros decorre de um tipo de comportamento dos esquerdistas. Os esquerdistas, eles têm uma maneira de lidar com os problemas. Eu já procurei entender isso. Por que as pessoas agem assim, né? E aí, como eu participo muito do debate público com esquerdistas, inclusive, eu já tive muitas oportunidades de colocá-los assim, confrontá-los e perceber que mentalmente eles travam, eles não conseguem mais argumentar com você em muitos assuntos, esse é um deles, e quando eles percebem claramente que estão equivocados, eles não reconhecem. Você vai argumentando com eles ao ponto de que eles não têm mais argumento para te contestar, mas eles não reconhecem que estavam equivocados. Por que não fazem isso? Existe um negócio chamado hipocrisia, farisaísmo no debate público. As pessoas estão muito mais preocupadas em parecer bem na foto do que de fato resolver os problemas. Exatamente, é a chamada sinalização de virtude. Então, boa parte dos debatedores públicos, dos políticos, eles não estão preocupados em resolver o seu problema de fato. Para eles, muito mais importante do que resolver o problema da população é ele parecer bem diante da população. Sabe? Percebe a diferença? Então, isso faz com que eles defendam essas ideias porque eles serão bem falados. Então, principalmente por causa da imprensa, né? Então, quem defende as pautas esquerdistas progressistas recebe uma abordagem positiva da formadora de opinião pública que é a imprensa. Então, a pessoa fala o que os jornalistas querem ouvir, o que a imprensa quer ouvir, e não, às vezes, exatamente o que ele pensa, o que ele acredita, ou o que ele, de fato, acha que é melhor para a população. Eu digo isso porque quem está nos ouvindo precisa ter cuidado com o que ouve. Não é só porque o Oséias está falando que eu estou acreditando. Você tem que analisar se há coerência, se há consistência daquilo que eu estou falando. Faça questão, inclusive, de procurar ouvir pessoas que falam o oposto do que eu estou dizendo. Esse é um desafio que a gente tem que propor às pessoas. Quando você ouve um esquerdista falando sobre desarmamento da população, você ouve os argumentos dele, parecem muito convincentes, muito bem elaborados. Não acredite só porque você está ouvindo um lado da história. Procure ouvir outras pessoas sobre essa questão do desarmamento e armamento da população. Eu quero indicar aqui o Bené Barbosa, né? Ele é um estudioso. É Bené Barbosa mesmo, né? Ele é estudioso, uma pessoa que há décadas estuda esse assunto, tem todos os argumentos a favor do armamento da população, com dados, com indicadores. Ele é muito convincente. Autor do livro, né? Mentiram para mim acerca do desarmamento. Argumenta muito bem as suas teses. Então, se você jogar lá no YouTube, por exemplo, Bené Barbosa, armamento ou desarmamento ou alguma coisa, você vai ver vídeos extraordinários com argumentos muito bem elaborados. E aí, você não precisa dados concordar com ele. através de dados reais. Mas, Isso. sinceramente, só vai quem gosta do tema, quem interessa, né? Porque quem quer criticar não quer essa verdade, não quer essa Então, mas Eles assim, não querem, eu estou eles me não referindo aqui ao cidadão, né, que quer informação, para não ficar escravo desses chamados formadores de opinião pública que a gente tem no Brasil, Lacradores, né? de esquerda. Então, se você adota uma postura, não só para esse caso, mas para qualquer outro, feminismo, né? Eu vejo algumas pessoas... Feminismo hoje não, Zé. Não, é só para citar... Os últimos podcasts aqui, metade foi falar de feminismo. É só para citar um exemplo do quanto... Assim, eu vou conversar com algumas mulheres que se dizem feministas. Nós vamos falar né? do assunto quando tiver mulher E na nível, mesa. o nível de informação dela sobre esse assunto é de um viés completamente esquerdista, né? Parcial. Então, por exemplo, eu indico a Ana Campagnolo, que tem um livro sobre feminismo, né? Então, você leia. Não acredite só num lado da história ou dos fatos. Faça questão sempre de buscar informação dos dois lados, que aí sim você vai poder formar a sua convicção com liberdade. Nós já vamos para encerrar. Né? Eu quero deixar minha última fala para o final. Queria ouvir as considerações finais de você. Considerações, seguinte. Quanto tempo que a gente tem aí? Foi exatamente o que eu falei.
Foi exatamente o que eu falei no começo, a pergunta que eu deixei no ar. A quem, né, interessa o desarmamento? Tá? E depois, acho que fica um tema próximo debate, todos esses institutos que defendem o desarmamento, porque armas matam, também defendem o aborto e também defendem a descriminalização das drogas. Então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Hoje a Open Society Essa é mesma o turma aí de maior financiador dessa turma aqui. E por que a gente está sendo massacrado às vezes pela mídia? Porque a gente não se levanta como conservador, né? Hoje a gente tem Banco Itaú, Gol, que financiam a pauta do desarmamento. E nós? Quando se tem O grupo do Paulo Leman, tudo Ambev, tudo que de Burger King, quando tudo em se torno tem, disso. quando se tem um Benê, né, defendendo, no qual tinha a sua Quero associação, trazer ele aqui, nós o vamos trazer o Benê ProArmas, aqui. o ProArmas, as pessoas não se mobilizam. Gente, vamos nos mobilizar, vamos lutar pelos nossos ideais, né? Eu vou deixar uma frase aqui, que é uma frase minha, tá? Então, Júlio Cunha, Júlio ProArmas, a favor da vida e pela liberdade, né? Não terceirize a sua segurança. Boa. Pelo amor de Deus. Bom, um prazer estar aqui com vocês, né? Tinha algumas coisas aqui, mas o tempo Tem que aí... gravar outro, né? Você viu que passa rápido. Um monte de coisa que eu queria falar Tem também. tema pra Vim com a caramba. história, eu vim com a história da Ucrânia aqui, todinha aqui, Vai pronta falando aqui aí, para né? falar. Né? Mas o que acontece? Eu vejo assim, eu até tinha preparado aqui. Quem é que é desarmado? Quem não tem informação correta, fidedigna, a respeito das causas e consequências de um desarmamento. Exato. E o povo que deixa, e quem é desarmado? O povo, a nação, que deixa covardes, né, e ditadores controlarem a vida deles. Por que são covardes? Porque eles, quem desarma, ele quer controle. Ele não tem força para fazer com que as pessoas gostem dele pelo que ele administra. E quer pôr tudo na mão do Estado. Né? E o brasileiro, por si só, ele é pacifista, né? Ele é passivo e ele só quer paz. Eu sou tranquilidade. pacífico. É. Mas eu não sou covarde. Sim, Boa. aí entra com essa questão, entendeu? Agora, quando fala assim, mas o povo não tem força, tem força. O brasileiro, ele tem força. Quando ele quer, ele une, quando ele quer, ele vai, entendeu? Às vezes precisam de algumas lideranças. Eu sei disso, porque eu sou da Frente Conservadora, né? Hoje eu sou membro não sou mais da diretoria, né? Graças a Deus tem vocês lá e mais um pessoal, mas o que acontece? Eu acompanhei, eu vi. Então o povo, quando você clama, o povo vai. Tem muita gente com O medo, povo ir, o responde. povo ir armado. Então tem muita gente com medo. E Entendeu? eu tenho certeza que os que têm medo não são os que são a favor da liberdade. Com certeza. Aí o que acontece? Eu tenho uma frase, ela não é uma frase, ela é um provérbio oriental. Não é nem chinês. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. Aí depois vem o quê? Tempos difíceis geram homens fortes. Então nós estamos num momento que agora nós estamos sendo forjados. Nós vimos o que os Lulus da Palmeirânia fizeram, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo e nós estão nascendo homens fortes. Então tem aquela questão assim, lutem e continuem lutando até que cordeiros virem leões. Então é isso, agradeço aí a oportunidade. E a próxima vez eu sei que vai estar lá conosco. Com certeza. Lá no Calibre Podcast. Já está o convite aqui. Já está aceito. Já está feito aqui o Alinhar convite. as agendas. Vai estar conosco José, lá, nosso né? tempo está bem O estourado. Dr. se Júlio... puder ser breve. O Osé é seu colaborador aqui, lá é o Dr. Júlio. Não, na verdade, eu já concluí a minha fala, mas eu quero agradecer pela oportunidade de estar com o Dr. Júlio, né, com o Rodrigo, com você, Telêmaco, né? E com os nossos telespectadores, os nossos internautas que nos acompanham aí nas redes sociais. Estava conversando com alguns amigos meus e eles assistem o podcast na televisão, tiram tempo para assistir. Isso é bom. Então, isso é muito importante. Eu quero, inclusive, mandar um abraço para um amigo meu chamado Pedro Cassimiro. Ele foi quem me disse, Oséias, eu recebo o link
do programa e tira o tempo, coloca na televisão. Então quero mandar um abraço para o Pedro Casimiro, que está nos assistindo, acompanhando os nossos programas aqui através do podcast Politizai-vos. Parabéns. Obrigado a companhia de vocês, a presença de vocês. Né, e eu quero me despedir, né, de vocês. Nós vamos colocar aqui as redes sociais de todo mundo aqui para você seguir o pessoal também aqui na descrição do vídeo. E tá aqui para vocês já, né? Porque nós vamos colocar, porque isso é gravado, né? Mas vai estar aqui quando o vídeo for publicado. E quero lembrar vocês que homens maus sempre existirão, tiranos sempre existirão. Há quem romanticamente acredite que não, né? Que pode aí fazer um mundo de pombas brancas, como colocou Oséias aqui, mas não. Homens maus existirão, vilões e tiranos existirão, e somente os homens de bem e preparados, capacitados, podem resistir a esse, como tem faltado hoje em dia no leste europeu. É o que a gente está vivendo. Se esse vídeo fez sentido para você, te edificou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, deixar o seu comentário e também inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo de tudo que a gente publicar. Espero e até a próxima.